Enquanto conversava com seus amigos, Su-ho percebeu que estava sendo observado. O valentão da escola, um cara de cabelo vermelho, o encarava sem piscar. Viu que Su-ho não desviou o olhar e entendeu isso como um desafio. Com sangue nos olhos, ele rosnou. Um dos seus comparsas tentou acalmá-lo, dizendo que era melhor não se meter com Su-ho, mas isso só piorou as coisas. O valentão virou para ele, furioso, perguntando se ele também queria morrer. Momentos depois, nos fundos da escola, o valentão espancava esse amigo que tentou intervir. Enquanto apanhava, ele dizia com dificuldade que nem mesmo os caras mais fortes das escolas vizinhas tinham coragem de mexer com Su-ho e que ele só tentou impedir porque sabia que aquilo podia acabar muito mal. O valentão não quis saber, continuou batendo, dizendo que ele estava se achando demais. Foi aí que Su-ho apareceu. Sem perder tempo, disse que aquilo já era suficiente para ser considerado legítima defesa. E antes de qualquer explicação, acertou um chute que lançou um dos caras longe. Depois derrubou o outro com a mesma facilidade. De cabelo vermelho tentou revidar com um soco, mas Su-ho bloqueou sem nem usar as mãos e devolveu com uma bicuda bem no queixo. Ele então olhou para o garoto espancado no chão e disse que naquela escola ele estaria sob sua proteção. O garoto aceitou de imediato. No dia seguinte, a fama pela surra nos valentões caiu em cima desse mesmo garoto. Todos pensavam que ele tinha derrotado os três sozinho. Mais tarde, já na sala de aula, Su-ho começou a sentir algo estranho. Era como se estivesse esquecendo de coisas importantes, coisas que ele sabia que eram extraordinárias. De repente, percebeu que a porta da sala não abria mais. E então, o tempo simplesmente parou. Confuso, se perguntou o que estava acontecendo. Até que um portal surgiu do nada. Sem saber o que fazer, ele lembrou do conselho da mãe. Quando não souber o que fazer, pense no que seu pai faria. Sem hesitar, entrou no portal, que se fechou atrás dele. Dentro, se deparou com um corredor enorme, cheio de armas antigas e brilhantes. Ao se aproximar, viu que cada uma exibia informações, como se fosse um jogo. Um sistema invisível o obrigava a escolher uma arma. Tantas opções o deixaram em dúvida. Espadas, lanças, arcos. Mas no fim, ele estendeu a mão e escolheu uma manopla. Dentro da masmorra, Su-ho andava devagar, observando o ambiente escuro e silencioso. Aquilo parecia o porão de um castelo antigo, com paredes frias e estátuas alinhadas dos dois lados. Ele mal teve tempo de pensar quando uma das estátuas se moveu e o atacou de surpresa. Por reflexo, bloqueou o golpe e ficou chocado. Aquilo era real. Reagiu na hora, desferindo uma sequência de socos até despedaçá-la. Logo em seguida, uma notificação apareceu. Ele tinha subido de nível. Foi então que percebeu. Se uma se mexeu, as outras também podiam. E não deu outra. Quando se virou, uma horda de armaduras corria em sua direção. Mas Su-ho não recuou. Avançou sem hesitar, destruindo uma por uma com força e agilidade, subindo de nível a cada combate. Quanto mais avançava no calabouço, mais estátuas surgiam, e ele continuava vencendo sem grandes dificuldades. Começou a notar que sua arma também evoluía junto com ele. Era como estar dentro de um jogo. Mesmo enfrentando inimigos de níveis muito maiores, ele conseguia vencer. Talvez fosse por causa do poder que havia ganhado. E isso só fazia crescer seu desejo de se tornar ainda mais forte. No fim de um longo corredor, encontrou uma porta imponente. Ao abri-la, tochas acenderam sozinhas nas paredes, revelando um grande salão. Lá no fundo, sentado em um trono, estava o boss, Igris. Ele se levantou lentamente e puxou sua espada. Su-ho pensou que precisava atacar primeiro, mas antes mesmo de se mover, Igris apareceu na sua frente num piscar de olhos e o matou com um único golpe, destruindo tudo ao redor. Su-ho acordou no início da masmorra, surpreso por ainda estar vivo, mas logo percebeu que uma de suas tochas tinha se apagado, um sinal claro de que tinha morrido. Pegou novamente suas manoplas e voltou para a luta, só para ser derrotado outra vez. Caiu no chão se debatendo como uma criança irritada, reclamando que Igris era muito roubado. Mas ele não ia desistir. Dessa vez carregou todas as armas que pôde e partiu com tudo. Derrotou novamente o exército de estátuas, usando diferentes armas e estratégias. No meio da batalha, surgiu uma nova missão na sua tela. Ele aceitou imediatamente. Vários portais começaram a se abrir, e de dentro deles saíram estátuas ainda mais fortes. Su-ho olhou para aquilo tudo e, ao ver um cronômetro surgir no canto da tela, sorriu. Agora sim, a situação ia esquentar. A batalha começa de forma explosiva. Uma das estátuas atira uma bola de fogo contra Su-ho, que desvia. Antes que possa respirar, várias outras estátuas conjuram uma bola de fogo ainda maior e lançam em sua direção. Ele se protege com um escudo, mas o ataque é só o começo. Outras estátuas aproveitam a brecha e invocam um enorme golem de pedra. Su-ho suspira, larga o escudo e com um só movimento desembainha sua espada e parte o monstro ao meio.
Sem perder tempo, ele saca suas outras armas e as arremessa com precisão, destruindo várias estátuas. Em seguida, empunha o arco, dispara e derruba ainda mais inimigos. Surge nas costas de uma estátua e a despedaça com suas adagas. Para finalizar, lança as adagas restantes contra duas estátuas, eliminando ambas. Agora, sem nenhuma arma, ele volta à sua manopla e diz que um homem de verdade resolve tudo no soco. A partir daí, derrota estátua após estátua, subindo de nível rapidamente. Cada vitória traz novas habilidades e classes, e conforme avança, sua classe principal evolui. Mas mesmo assim, ele percebe que ainda não é o bastante para derrotar aquele maldito inimigo. Então faz algo para ficar mais forte. Espera seus inimigos se regenerarem, para que ele possa derrotar eles novamente. Ele sabe que quanto mais lutar, mais poderá evoluir. Enquanto enfrenta cada nova onda de inimigos, também conquista itens poderosos. O colar do vigia, o anel superior do mago, as manoplas flamejantes do fantasma lutador. E com todos esses recursos, decide que está pronto para enfrentar Igris mais uma vez. Ao entrar na sala, pergunta se Igris esperou muito. Agora era a sua vez de acabar com ele. Sem perder tempo, Igris parte para cima com um ataque feroz. Mas dessa vez Su-Ho desvia. Os dois se enfrentam em um combate intenso. Su-Ho contra-ataca. Igris bloqueia. O impacto explode em energia. A luta continua frenética, golpe por golpe, desvio por desvio. Su-Ho começa a perceber que mesmo agora, sua força talvez ainda não seja suficiente. Igris o acerta e o lança longe pela sala. Mas Su-Ho se levanta na hora e volta com um ataque brutal. Igris consegue bloquear, surpreso com a força do jovem monarca. A troca de golpes continua insana. Su-Ho começa a perceber o quão extraordinário aquele cavaleiro é. Mas se Igris é assim, então ele também pode ser. Ele não entende bem como esse jogo funciona, mas percebe que seus atributos aumentam em 1 ponto a cada nível. Mesmo estando no nível 70, seus bônus e títulos fazem seus status equivalerem a alguém do nível 110. O título de jovem monarca o fortalece ainda mais. E com isso, ele finalmente começa a acreditar que pode vencer. Depois de lançar Igris contra a parede, Su-Ho não para. Ele parte para cima com uma sequência de socos tão fortes que Igris mal consegue reagir, quanto mais se defender. No meio da surra, Igris já entende que está sendo derrotado por alguém com um potencial inacreditável. Aquele garoto carrega a mana natural e o talento de seu pai, seu Lorde que virou um deus. Um antigo caçador Rank S de uma história esquecida. Su-Ho finaliza o combate e Igris admite sua derrota. Assim que vence, Su-Ho comemora e uma enxurrada de níveis é conquistada. Mas nem dá tempo de respirar. Outro portal se abre e ele entra. Do outro lado, uma torre em chamas. O calor é intenso e diante dele surge um enorme Cérbero. A criatura encara Su-Ho e hesita. Algo nele faz o monstro se lembrar de outra pessoa e o medo se espalha pelo corpo da fera. Su-Ho observa e pensa que aquela coisa nem parece um monstro, parece uma escultura selvagem. Ignorando o Cérbero, que não ousa atacá-lo, ele abre a porta do castelo. Lá dentro, caos total. Fogo por todos os lados e demônios espalhados por todos os cômodos. Su-Ho mal acredita na cena, mas segue em frente, subindo andar por andar. 10º, 20º, 30º, 50º e todos os chefes que enfrenta parecem cada vez mais fracos. Ele se irrita. Pensa que o primeiro cavaleiro foi muito mais forte que todos esses juntos. Isso está ficando entediante. Com velocidade absurda, ele limpa os andares como se fossem nada e já está no 87º. Em pouco tempo, chega ao 100º. Lá, 3 demônios o esperam. Ele se prepara para acabar com todos, mas uma demônia pede 1 minuto. No chão, ela comenta que até o pai dele teve dificuldades para chegar ali. Pergunta como ele conseguiu fazer isso tão rápido e sozinho, sem nenhum exército. Da última vez, ele não conseguiu ir tão longe. Su-Ho, confuso, pergunta que história é essa de última vez, mas ela muda de assunto, se apresenta e o parabeniza por chegar ao andar final. Su-Ho pergunta se acabou por ali, e ela responde que sim, mas o convida para um jantar em comemoração. Ele olha em volta e repara em um portal. Pergunta para que serve aquilo. Ela explica que leva para outra dimensão. Ele diz que não quer jantar, não sabe o que demônios comem e é muito novo para beber. Promete voltar algum dia. Ela ri ao ouvir isso. O pai dele disse a mesma coisa antes de desaparecer. Mas, ao contrário dele, Su-Ho acertou seu nome e o nome do clã dela. Então ela sorri e se despede. Su-Ho entra no portal. Do outro lado, é recebido por um enxame de formigas voadoras. Já se arrepende, mas encara mesmo assim. As derrota uma a uma, subindo ainda mais de nível. Já está no 94. Depois da luta, entra na sala do chefe. E então aparece Beru. Su-Ho sente o poder do inimigo. É forte, mas o que o deixa surpreso é ver Beru chorando.